No vídeo de hoje vamos falar de Klabin, uma empresa que está na carteira de muita gente, é queridinha do Barsi, inclusive está na minha carteira também. E no final eu vou falar o que eu vou fazer e qual vai ser minha decisão baseada na análise que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Tá aí a cotação da ação nesse momento, estou gravando o vídeo no dia 18/12, então a cotação de Klabin 3, a cotação de Klabin 11, que tem uma maior liquidez, tá? Então nos últimos 6 meses veio aumentando. E aí a gente vai ver melhor sobre o que veio acontecendo com a empresa. E se você está chegando agora no canal e não me conhece, eu sou o Vitor Valério, sou analista CNPI, mas apesar disso, a minha intenção aqui não é fazer recomendação de compra ou venda. A minha intenção é te fornecer informações para você ver se faz sentido ou não investir. Então esse vídeo não é uma recomendação. Sobre o contexto operacional da Klabin, é uma empresa brasileira de capital aberto, com as ações que tem unit preferencial e a ordinária, que está aí os códigos, é especializada na indústria de papel e celulose, só que é muito mais do que isso. A gente vai entender hoje o que a Klabin faz de fato, porque muita gente acha que é só papel e celulose, mas tem algumas coisas aqui para você entender, tá? Suas operações incluem reflorestamento até a fabricação de produtos finais, como a gente vai ver, com 23 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina. A Klabin também possui 910 mil hectares de área total, com 463 mil hectares de áreas produtivas e 423 de conservação. Além disso, a companhia tem participação em outras sociedades, incluindo um terminal portuário no Paraná e empresas reflorestadoras para abastecer suas fábricas e viabilizar novos projetos. E aí, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai entender melhor o negócio, porque antes de você comprar qualquer empresa, você tem que entender melhor o que ela faz. Vamos entender o negócio. Então o primeiro vídeo que a gente vai ver vai ser esse daqui, tá? Por que somos muito além da embalagem? Primeiro porque a Klabin é integrada. Isso quer dizer que produzimos da nossa própria matéria-prima certificada até o produto final. A Klabin produz vários tipos de fibras, como a fibra curta de eucalipto, a longa de pinos e a reciclada, garantindo a flexibilidade nos seus produtos. Com capacidade para reciclar 300 mil toneladas de aparas por ano, a Klabin também é a maior recicladora do Brasil. Além da produção, nosso foco é na pesquisa e no desenvolvimento, sempre entendendo os desafios dos nossos clientes para poder prestar uma consultoria personalizada que traga soluções inovadoras. A Klabin está presente em todo o território nacional e Argentina. Isso nos dá mais flexibilidade e agilidade de entrega. Nosso time de pós-venda está sempre atento para criar novas alternativas, otimizando processos e trazendo soluções adequadas para a sua empresa. Desde o momento do pedido, nosso suporte técnico está sempre presente, da construção e customização da embalagem até a entrega no ponto de venda. É a Klabin próxima de seus clientes e acompanhando as tendências de mercado. São essas características e atitudes que fazem da Klabin muito além da embalagem. Porque somos muito além da embalagem. Então deu para entender bem o que ela fala aqui, tá? Outra coisa que eu quero trazer, esse vídeo aqui, que fala sobre uma parceria com a Abitrigo, mas é para você ver essa questão da embalagem, que é um setor aqui da empresa. Klabin, há mais de 120 anos, presente na vida de milhares de pessoas, é a maior produtora de embalagens de papel para farinha de trigo do Brasil. Nossas embalagens Shelf Life são ideais para garantir a vida útil do produto, protegendo contra luz solar e umidade. Desenvolvemos soluções em embalagens de alta resistência, que não rasgam facilmente e garantem a limpeza nos processos de ensaque e nas áreas de estocagem do cliente, além da integridade do produto. Com alta qualidade, passam por um processo de impressão com tinta à base de água, que permite a aplicação de até 8 cores e são estruturadas com cola ecológica. Produzidas com celulose proveniente de florestas plantadas, nossas embalagens são sustentáveis e recicláveis. Klabin, muito além da embalagem. Então deu para a gente entender também essa questão aqui. Então voltando aqui para o nosso tablet, outra coisa que a gente tem que entender é sobre essas partes do que ela produz. Primeira coisa é a celulose de fibra curta, que a gente vai ver o vídeo daqui a pouco para ver a diferença entre o que é a fibra curta e o que é a fibra longa. Sobre a celulose e fluff, então, a celulose é a matéria-prima para muitos tipos de papéis e o fluff é uma celulose mais macia e fofa, usada principalmente para fazer produtos como fraldas descartáveis e absorventes, que a gente vai ver também um vídeo daqui a pouco. Então, por exemplo, eu não sei se você tem pet. Aqui em casa a gente tem pet, eu tenho uma cachorrinha que a gente adquiriu aqui, eu adquiri para minha esposa, e lá a gente coloca o tapetinho para ela. Então tem um absorvente, aquele absorvente dentro daquele tapetinho vem dessa parte de celulose fluff, que a gente vai entender melhor daqui a pouco. Então vamos ver esses dois vídeos agora. Então o primeiro vídeo é essa questão da fibra curta e fibra longa.
Então, deu para entender que a diferença entre fibra curta e fibra longa. Outro vídeo é para entender o que é essa celulose fluff. Então deu para entender aqui o que é esse fluff. E aí então, resumidamente, essa é a parte da celulose. E aí, olhando aqui para papel, a gente tem dois tipos. Então temos o kraftliner e o mercado de cartões. Então também vamos ver aqui um vídeo para entender essa diferença entre o papel cartão e o kraftliner. Então deu para entender a diferença de um para o outro. Agora outra coisa que foi falado que eu vou mostrar daqui a pouco, aqui na... Vou até colocar logo aqui no tablet, ó. Essa questão aqui, ó. A empresa espera que o mercado de Kraftline continue a se recuperar com o aumento das exportações, especialmente devido ao ramp-up da máquina 27. E aí vamos ver esse vídeo aqui sobre a máquina 27, que não é o vídeo da Klabin, tá? É sobre a empresa que está fornecendo essa máquina. Então, deu para entender muito bem essa parte aqui que a gente falou aqui da máquina 27. Então a gente já viu essa parte de papel aqui muito bem vista. Agora temos a parte de embalagens, temos o papelão ondulado, temos sacos e a parte de, por exemplo, ali do saco de trigo, por exemplo, a gente já viu o vídeo. Vamos ver esse vídeo agora de papel ondulado. Então tá aqui o vídeo que a gente vai ver agora sobre o papelão. E ainda acha que uma caixa é só uma embalagem? Então tá na hora de pensar fora da caixa.
Tem aquelas que aguentam temperaturas congelantes. Outras que protegem e conservam toneladas de frutas em longas viagens de navio até o outro lado do mundo. E até aquelas peso pesado, que aguentam mais de 1 tonelada sem romper. Isso mesmo, o peso equivalente a uma girafa adulta. Parece impossível, né? Isso não só é possível, como é realidade na Klabin. Existe muita tecnologia para que cada embalagem atenda à necessidade do produto que carrega, seja ele qual for. Mas vamos começar do começo. As embalagens de papel vêm de árvores plantadas exclusivamente para este fim, a partir de um manejo florestal responsável, sustentável e certificado. Cada embalagem é desenvolvida de acordo com a necessidade do cliente. São equipes dedicadas a pesquisar e produzir soluções cada vez mais inovadoras, customizadas e, claro, sustentáveis. Uma caixa não é só uma caixa não. Hoje uma caixa para mim é uma embalagem onde ela, além de transportar o produto do cliente, proteger o produto do cliente, leva uma identidade visual. Existe muita tecnologia por trás dela, onde você consegue barreiras, resistências, fazendo com que proteja o produto final para o cliente. O primeiro passo para fazer a embalagem é determinar a especificação. Depois disso, isso entra numa onduladeira, onde a gente vai produzir a chapa de papelão do lado. Essa chapa de papelão do lado entra numa impressora, onde a gente vai imprimir, cortar, colar, deixar essa embalagem pronta. Depois será paletizado para colocar no caminhão e enviar para o cliente. Todos os nossos papéis são desenvolvidos com tecnologia para atender qualquer necessidade do cliente. Hoje nós temos papéis de 90 gramas até 400 gramas por metro quadrado. Então a gente pode fazer embalagens com gramaturas mais leves, que servem simplesmente para transportar, ou embalagens com gramaturas mais altas, onde a gente pode ter uma embalagem que aguenta até 1 tonelada de compressão. Com isso a gente consegue garantir a segurança do produto e toda a proteção até o cliente final dele. Temos vários cases interessantes de embalagem de papelão do lado, né? As embalagens de frutas, que ela tem toda uma tecnologia, onde a gente precisa proteger essa fruta para aguentar uma viagem de 30 a 40 dias para outros continentes. Então a gente precisa proteger a embalagem, precisa garantir que a temperatura seja distribuída por todas as embalagens e garanta que essa fruta chega no consumidor final pronta para ser consumida. Outro exemplo interessante, a embalagem de papelão do lado com Braille. A Klabin é a primeira empresa a produzir uma embalagem de papelão do lado com essa escrita. Isso ajuda a promover a inclusão social. O crescimento do e-commerce, os clientes nos procuraram para desenvolver uma nova embalagem inovadora, onde a gente consegue criar algumas travas para diminuir a violação dessas embalagens até o cliente final. Além disso, a Klabin conta com uma impressora digital, que em vez de fazer uma impressão simples, a gente consegue fazer uma impressão personalizada, customizada para o nosso cliente, onde ele consiga ter uma identidade visual a mais do produto dele. Então o consumidor final, ao abrir essa caixa, além de ter toda a proteção, ele consegue ter uma experiência e fortalece a marca do nosso cliente junto a esse consumidor final. Só em 2021, mais de 100 novas soluções foram desenvolvidas na Klabin para mercados diferentes. A Klabin já desenvolveu caixa de papelão para transporte de órgãos para transplante. Tradicionalmente, o transporte é feito de um material rígido e não retornável. Com papelão, essa embalagem pode ser reciclada. O produto conta com uma barreira térmica, suportes para prender o gelo e manter o órgão na temperatura adequada. Parece improvável, né? Mas é possível com tecnologia de ponta. Embalagem para transporte de vacina também entra na lista de feitos da Klabin. O desafio era substituir o isolamento térmico do isopor. Para isso, foi desenvolvida uma embalagem com câmaras de ar e espaço entre as camadas de papelão. Nossos clientes, quando a gente recebe uma demanda, devolve essa embalagem, ele já testa e já leva direto. Toda a negociação comercial acontece, esse pedido entra para dentro da fábrica, né? Então, de tecnologias onde ela antecipa o transporte. O mercado, que não para de evoluir, não para de crescer. Então, de transporte. Hoje, a gente precisa pensar em todas as suas funcionalidades e projetar uma embalagem que consiga atender toda essa demanda do mercado, que não para de evoluir, não para de crescer. Então, para isso, a Klabin conta com centros de tecnologias e pesquisas, onde ela antecipa e cria novas tendências para poder atender esse consumidor, atender nossos clientes. Quando a gente recebe uma demanda do cliente, ele pode já nos mandar a especificação dele. Mais de 100 novas soluções foram desenvolvidas na Klabin para mercados diferentes. A Klabin já desenvolveu caixa de papelão para transporte personalizada, customizada para o nosso cliente, onde ele consiga ter uma identidade visual a mais do produto dele. Então o consumidor final, ao abrir essa caixa, além de ter toda a proteção, ele consegue ter uma experiência e fortalece a marca do nosso cliente junto a esse consumidor final. Só em 2021, mais de 100 novas soluções foram desenvolvidas na Klabin para mercados diferentes. A Klabin já desenvolveu caixa de papelão para transporte de órgãos para transplante. Tradicionalmente, o transporte é feito de um material rígido e não retornável. Com papelão, essa embalagem pode ser reciclada. O produto conta com uma barreira térmica, suportes para prender o gelo e manter o órgão na temperatura adequada. Parece improvável, né? Mas é possível com tecnologia de ponta. Embalagem para transporte de vacina também entra na lista de feitos da Klabin. O desafio era substituir o isolamento térmico do isopor. Para isso, foi desenvolvida uma embalagem com câmaras de ar e espaço entre as camadas de papelão para garantir que a temperatura da vacina chegasse ao destino final em boas condições. A Klabin é uma empresa inovadora. Ela possui centros de tecnologias onde ela antecipa e cria novas tendências para o mercado. As embalagens estão sempre evoluindo. Antigamente, a embalagem de papelão do lado era simplesmente uma embalagem de transporte. Hoje, a gente precisa pensar em todas as suas funcionalidades e projetar uma embalagem que consiga atender toda essa demanda do mercado, que não para de evoluir, não para de crescer. Então, para isso, a Klabin conta com centros de tecnologias e pesquisas, onde ela antecipa e cria novas tendências para poder atender esse consumidor, atender nossos clientes. Quando a gente recebe uma demanda do cliente, ele pode já nos mandar a especificação dele, mostrando o que ele quer, mas o mais interessante, ele trazer aqui para o nosso centro de tecnologia de embalagem e vir junto com a gente. A gente pode co-criar, ele traz o produto, a gente vai criar uma embalagem junto, vai testar, então a gente vai entender as necessidades dele, desenvolve essa embalagem, ele já testa e já leva direto para a fábrica dele. E isso pode ser feito dentro de um dia, a gente traz aqui, já desenvolve a embalagem e é só ele colocar um pedido pra gente. Depois de toda essa cocriação, depois que a gente já determinou e já escolheu a embalagem ideal para o cliente e toda a negociação comercial acontece, esse pedido entra para dentro da fábrica, né? Então, desde a cocriação até essa embalagem estar no cliente, pode ser em menos de uma semana, ele já pode estar com essa embalagem pronta para produzir o produto dele, colocar e transportar. É um processo complexo e cheio de inovação e tecnologia, né? E fazemos tudo isso para garantir que nossas embalagens continuem. Aqui já deu para entender essa parte do papelão do lado, né? Aqui tá as tendências esperadas. Vou tirar a câmera, você tira um print aí.
Eu vou falar mais isso depois na análise fundamentalista, tá? Vou voltar nesse quadro aqui. Sobre a questão dos países que eles pegam, também vou tirar a câmera para você ver, tirar o print. Tira a print aí e vê quais são os países. Mas o principal país, tá aqui, vou até dar um zoom, é o Brasil. Então com 65,3%, ou seja, é o mercado interno. Sobre os projetos, voltando aqui, ó, temos esses projetos em construção, temos o projeto Figueira. Em abril de 2024, a Klabin iniciou a operação do projeto Figueira, uma unidade de produção de papelão do lado em Piracicaba, São Paulo, com capacidade de 240 mil toneladas por ano. O investimento total é de 1,5 bi, com desembolso até setembro de 2024 de 1,2 bi. E aí vamos ver aqui esse vídeo explicando sobre esse projeto também. Então aqui já deu para entender muito bem, eles vão botar um monte de cópia aqui, mas deu para você entender sobre esse projeto. O outro projeto é esse projeto Horizonte, a ampliação da unidade de papelão do lado em Horizonte, Ceará, iniciou suas operações em março de 2023. A unidade tem a capacidade de 100 mil toneladas por ano e o investimento total foi de 188 milhões, com 143,3 milhões desembolsados até setembro de 2024. Não achei um vídeo sobre esse projeto, então vai ficar sem vídeo desse projeto. O outro projeto aqui é o projeto Caetê, que teve o fechamento agora, então foi concluído. O projeto envolveu a compra de áreas de florestas e ativos no valor ali de 6,3 bi. A operação foi concluída em julho de 2024 e inclui a aquisição de 150 mil hectares de terra com 85 mil hectares florestais. A Klabin também adquiriu máquinas, equipamentos e 31,5 milhões de toneladas de madeira. A aquisição gerou sinergias operacionais, melhorando a eficiência de suas operações e contribuindo para o programa de expansão da planta Puma II. E aí vamos ver esses dois vídeos aqui, que é falando sobre esse projeto. Outro vídeo é esse daqui mostrando qual a importância.
Então deu para entender aí o que é esse projeto e qual a importância que eles colocam. Outro evento que eles colocaram no site do RI, importante, a emissão de debêntures. Então, em agosto de 2024, o Conselho da Klabin aprovou a 15ª emissão de debêntures, totalizando 1,5 bi. Os recursos serão usados para a modernização da unidade de Monte Alegre, no Paraná. As debêntures têm vencimento em 15 anos e juros de 6,05% ao ano, com correção pelo IPCA. Outro item importante que eles colocaram é a liquidação antecipada das notas de crédito à exportação. Eles falaram que esse valor antecipado foi de 355,5 milhões, com vencimento original em janeiro de 2025. Também teve a incorporação da Niblack pela Klabin Irmãos, então em setembro de 2024. Ela incorporou essa empresa, consolidando a participação societária no controle da Klabin, sem alterar a estrutura administrativa ou controle da companhia. Sobre o macro e micro que impactam aqui da empresa. Primeira coisa é a questão do câmbio. Então, a Klabin tem exposição ao mercado internacional e pode ser afetado por flutuações do câmbio, principalmente o dólar. A variação impacta a competitividade da empresa nas suas exportações de celulose e papéis, além de influenciar o custo de sua dívida, uma vez que parte dela é denominada em dólar. A taxa básica de juros também, o custo da dívida é outro fator relevante. O aumento das taxas, como a Selic, pode impactar diretamente a rentabilidade da empresa, aumentando o custo do financiamento dela. Inflação, os custos de insumos e o poder de compra também dos consumidores podem ser afetados. Também a questão do crescimento econômico, a recuperação da economia global ou recessões podem influenciar a demanda pelos produtos da Klabin, como papelão ondulado, papéis para embalagem, celulose, que depende do crescimento dos setores de comércio, indústria. Basicamente, por exemplo, caixa. Para poder, nesse momento de e-commerce, por exemplo, utiliza muita caixa. Então, se o e-commerce cresce, beneficia a empresa, porque vai ter mais embalagem. Ou qualquer outra coisa que dependa muito de utilização das caixas da Klabin, como a gente viu no início do vídeo, né, sobre essa questão de caixa e embalagens. Outro item aqui sobre a questão de microeconômico. Oferta e demanda de produtos, a demanda de celulose e papel ondulado, por exemplo, é influenciado por tendências a embalagens sustentáveis e o crescimento do e-commerce, como a gente já falou. A concorrência, a presença de grandes competidores no setor de celulose e papel, como a Suzano, International Paper, afeta a capacidade da Klabin repassar aqui aumentos de custos aos consumidores e sua participação de mercado. Custos operacionais e eficiência, o controle de custos de produção como gestão florestal, manutenção das fábricas e o custo de logística é crucial para manter a competitividade da Klabin. Inclusive, como a gente já falou aqui da questão do investimento que ela fez recentemente sobre o aumento da floresta, isso vai fazer redução lá na frente de custos da empresa, tá? Sobre custos e despesas, a empresa tem custos variáveis, custo com pessoal, depreciação, amortização, exaustão também, por exemplo, a exaustão refere-se ao custo da utilização dos ativos biológicos como florestas. Outros custos também podem incluir manutenção, seguro, paradas gerais e materiais de uso e consumo. Sobre despesas, fretes e comissões, despesas portuárias e de armazenagem, despesas gerais e administrativas, e aqui vai ter tudo isso daqui da empresa. Quais são as notícias que impactaram o preço da Klabin? Resultado financeiro sólido, então fez a cotação crescer nesses últimos 6 meses e aí no ano. A Klabin, aí saiu essa notícia, a Klabin está mais atrativa porque mais analistas recomendam compra de Klabin 11. Expectativa de alta nos preços da celulose, então analistas projetam um aumento nos preços da celulose para 2024, então isso aqui conforme essa notícia, tá? Que tem 6 meses atrás, e aí com estimativas de 795 por tonelada para a Suzano e 725 para a Klabin. Essas expectativas de preços mais elevados contribuem para a valorização das ações da empresa. Estratégias operacionais eficientes, então também está aí essa notícia da Infomoney. A estratégia da Klabin para enfrentar
uma possível queda no preço da celulose. Então eles colocam aqui, ó, a Klabin tem se concentrado na redução de custos e na otimização de sua produção e na otimização de produção. A aquisição de ativos florestais como a Arauco no projeto KIT visa aumentar a autossuficiência em madeira, reduzindo custo, melhorando a eficiência e tudo mais, tá? Sobre a análise fundamentalista, eu retirei aqui os inputs de DRE, balanço patrimonial e DFC do Morningstar para facilitar meu cálculo. E aí perceba que a receita cresceu, só que ali em 2023 teve uma leve queda. No TTM está crescendo, mas não é um crescimento assim, que crescimento, né? Então teve um crescimento maior ali em 2021, com um crescimento de 2020 para 2021 de 37,9%. De 2021 para 2022 de 21,55%, e aí o crescimento anual composto, que é o CAGR, de 12,9%, considerando o TTM. Se considerar o anual, que seria até 2023, é um crescimento de 12,4%. Então está crescendo, mas não é aquele crescimento robusto nesse momento, né? Já teve crescimento melhor. Custos e despesas aumentando, e nesse momento, se a gente for olhar aqui, teve uma queda do lucro líquido de 23,4%, caiu também de 2022 para 2023. Basicamente por causa de quê? Tá aqui, veio subindo os custos, perceba que teve um aumento de custo, a parte benéfica é que teve uma queda da despesa, mas não é aquela queda muito expressiva para poder compensar o aumento do custo junto com o aumento da despesa financeira que veio aumentando. Então perceba que veio aumentando a despesa financeira e o custo, e essa queda da despesa não conseguiu compensar, o que deixou um lucro líquido menor. E aí a gente percebe isso nas margens. Então a margem bruta é uma margem boa, só que veio caindo. Teve a questão aqui da queda também da margem operacional, e aí nesse momento em 22,06% no TTM, e também a queda da margem líquida, nesse momento 10,93%. Ou seja, a margem já foi muito boa, nesse momento está ali regular por conta do aumento do custo e aumento da despesa financeira da empresa. Sobre a alavancagem, ao meu ver, conforme os meus cálculos, a empresa está muito alavancada, né? Esse número está acima de 3 vezes. Aqui está o que eles calcularam, vou até tirar a câmera para você tirar um print. E aqui eles colocam em verdinho qual que é a alavancagem em real. E aqui em roxinho a alavancagem em dólar. Então acima de 3, todos os dois. Já expliquei isso no canal, só para você que talvez está chegando agora no canal e nunca viu um vídeo aqui do canal. Essa dívida líquida sobre EBITDA é um indicador que a gente utiliza para o cálculo de alavancagem. E esse EBITDA é nada mais nada menos que o lucro operacional adicionado à despesa e amortização, para a gente retirar o ruído da despesa e amortização. Porque uma empresa, quanto mais velha ela é, mais ativos depreciados ela tem. Então a gente adiciona isso daí para fazer esse cálculo. E aí, esse número não pode ser muito maior do que 3, porque a maioria das debêntures vencem ali em 3 anos, tá? Então, quando esse número está maior do que 3... vamos botar aqui o número 3 fixo para entender esse conhecimento. Se esse número está em 3, significa que eu preciso de 3 anos de EBITDA para poder cobrir essa dívida líquida. Tá? Como esse número está muito maior do que 3, nesse momento, conforme meu cálculo ali está em 4,6, demoraria 4 anos e meio, vamos dizer assim, para poder cobrir isso daí. No cálculo deles está próximo a 4, né? Então, em real 4,1, em dólar 3,9. Então, ao meu ver, está alavancada de qualquer jeito. O endividamento da empresa é muito alto, então 75,3% nesse momento, e aí teve um aumento, né? Então, mas grande parte desse endividamento é de longo prazo. Uma vantagem é que ela consegue cobrir com o seu EBIT as despesas financeiras ainda nesse momento, mas perceba que foi maior anteriormente. Então, teve uma queda desse indicador de índice de cobertura de juros, que a gente coloca nesse cálculo o quanto que o EBIT, que é o lucro operacional, consegue cobrir as despesas financeiras, porque a gente vai ver que a empresa faz hedge, né, para poder se proteger. Tá aqui o cronograma da amortização, que também vou tirar a câmera para você tirar o seu print. E aí você vai ver aí qual é o cronograma de amortização ao longo do tempo.
Está aqui até 2040, 2049. Sobre a questão de liquidez, ao meu ver, a liquidez corrente e seca estão muito boas, né? Então mostrando que ela consegue cobrir com essa parte, mas a geral está abaixo de 1, então 0,33 ali, então um ponto de alarme. Então um ponto de alarme, endividamento alto, alavancagem alta e liquidez geral aqui baixa. E ela tem essa liquidez geral baixa porque a imobilização do PL é muito alta, ou seja, ela tem muito ativo fixo ali travando dinheiro no seu patrimônio líquido, tá? Sobre a questão do ciclo de caixa, é um ciclo de caixa um pouquinho longo, né? Não tão longo assim, mas um pouquinho longo, maior do que 10 dias, então 47 dias, mostrando que o prazo para poder pagar é menor do que o prazo de estocar e do prazo que ela tem para receber dos seus clientes. Então pensa o seguinte, a empresa tem aqui um tempo que ela estoca o seu produto, depois ela vai vender, depois ela vai receber e tem a questão de pagar fornecedores. Então se esse prazo aqui, ó, for muito maior do que esse prazo, pressione o capital de giro da empresa. E aí ela vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, seja de caixa, seja de dívida. Então, como a empresa já tem um endividamento alto e tem essa questão aqui, isso pode ser um ponto de alarme. Só que lembra que isso é um cálculo, tá? É uma estimativa e não é um valor fixo que a empresa divulgou. E a empresa divulgou aqui qual que é o prazo médio de recebimento dela. O dela, ela colocou aqui no mercado interno é de 86 dias e no mercado externo é de 146 dias, ou seja, ela dá um prazo maior para seus clientes do mercado externo. Sobre a questão de instrumentos financeiros, o que eu queria colocar é que eles possuem o instrumento de hedge com swap de taxa de juros, operação de câmbio, contratos futuros, de commodities, ou seja, toda vez que tiver oscilação desses fatores aqui pode impactar a despesa financeira da empresa e, consequentemente, deixar menos lucro lá no final. E aí a explicação sobre essa estrutura de hedge é o seguinte, que esse hedge se refere principalmente à proteção contra flutuação cambial, sobre a questão da taxa de juros, o que ajuda a empresa a manter uma previsibilidade do fluxo de caixa. Então eles fazem isso para tentar não se preocupar com isso no futuro. Mas toda vez que tiver um impacto negativo nisso, vai aumentar a despesa financeira e vai reduzir o lucro líquido lá no final. Os investimentos em CAPEX, a empresa manteve um forte investimento, né, em CAPEX durante o trimestre, totalizando 2,8 bi, com foco em expansão e modernização de suas fábricas. Também a maior parte do CAPEX foi alocado no projeto Caetê, expansão de unidades florestais e em melhorias de tecnologia no setor industrial, incluindo expansão de capacidade de produção de papelão, ondulado do Kraftliner. Projeto Caetê, como a gente já falou, teve esse investimento. Tem a questão do CAPEX de substituição e manutenção também aí. Projeção de CAPEX que eles colocam que manteve as projeções de CAPEX para o ano em 9,5 bi, considerando os projetos em andamento e as novas aquisições de ativos. O CAPEX será alocado de forma prioritária ali na expansão de florestas, né, na questão florestal, e inovação tecnológica nas fábricas, além de investimentos em projetos ambientais que visam a sustentabilidade. Sobre o qual, o resumo aqui, que eles colocaram o destaque no desempenho extraordinário em custo, especialmente após a aquisição das áreas da Arauco, que trouxe benefícios antecipados na redução do custo caixa. Sinergia das operações com as fábricas próximas tem mostrado uma força da decisão estratégica e da alocação de capital da empresa. O aumento também aqui no volume de papéis foi notável, apesar dos desafios logísticos, com um aumento ali de 25% do volume de cartões e 31% no volume de Kraftliner. Reforça que a prioridade da empresa é otimizar o fluxo de caixa livre, desalavancar a companhia, o que é importante, porque, como a gente já viu, a empresa está muito alavancada, nos próximos 2 anos. A estratégia é focada na geração de caixa para a redução da dívida antes de novos investimentos. Então, o que eles estão falando é o seguinte, é que eles vão priorizar essa questão da dívida em vez de fazer novos investimentos aqui, tá? Sobre o que o Marcos Ivo falou aqui,
que teve um crescimento na receita líquida de 14% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento do preço da celulose e maior volume de vendas de papéis. A dívida líquida foi de 29,5 bi, um aumento de 5,7 devido ao pagamento do projeto KIT. Liquidez, a companhia manteve a liquidez robusta de 10,2 bi, composta de 7,5 bi em caixa e crédito rotativo não sacado. A média de custo da dívida em dólar é de 5,7% ao ano. Juros sobre capital próprio, a Klabin aprovou o pagamento de 425 milhões, que será pago em 21 de novembro, então já foi pago, né? Estou gravando esse vídeo aqui dia 18/12, lembrando que isso aqui é o ITR do terceiro TRI de 2024, tá? Com dividend yield de 6% nos últimos 12 meses. As perspectivas e tendências para o futuro. O Cristiano falou o seguinte, que tem uma expectativa de pequena queda da celulose de fibra curta devido às incertezas no mercado chinês, embora com uma maior estabilidade a partir de 2025. Sobre a celulose e o fluff, espera-se uma instabilidade no quarto TRI, mas com possibilidade de aumento de preço no longo prazo. Então a gente tem que ver o que vai acontecer quando a empresa lançar a divulgação do quarto TRI de 2024. Mercado de cartões em crescimento no Brasil, com benefícios de preço, especialmente no mercado interno. Craftline, continuação da recuperação com volume de exportação, mantendo bons níveis, especialmente com o ramp-up da máquina 27, que a gente também já viu o vídeo aqui no início do vídeo. O papelão aqui ondulado, o mercado brasileiro está forte, com expectativa positiva para o quarto TRI de 2024. A Klabin tem conseguido aumentar sua participação no mercado, com destaque para a melhoria no nível de serviço devido à sua nova fábrica em Figueira. Sacos, teve uma leve neutralidade de preço devido ao mix de sacos vendidos. E aí está a tendência que eles esperam. Vou tirar aqui a câmera para você tirar o seu print. E aí perceba, né, sobre a demanda da celulose. Então aqui está uma demanda mais forte, fibra longa e fluff também mais forte. Cartões eles colocam como neutro, Craftline como neutro, papelão do lado de neutro para um pouquinho mais forte, sacos industriais ali de neutro. E aí o volume de vendas também vocês olhem aí depois, e preço também olha aí depois com o print. Então voltando aqui, sobre o valuation, eu não vou fazer o valuation de fluxo de caixa descontado, mas eu já adianto que está no preço justo da empresa por enquanto. Aí se vocês quiserem, coloque aí, comenta aí, se esse vídeo bater 1.500 visualizações e 200 likes, aí eu vou refazer meu valuation para atualizar para vocês, tá? Porque eu fiz o valuation quando eu investi na empresa, que eu vou até colocar isso como um aviso. Isso não é indicação de compra ou venda. Eu tenho uma pequena posição, muito pequena posição, que eu comprei alguns anos atrás. Tem que olhar quando que eu fiz essa compra, mas já faz tempo, tá? E eu vou falar o que eu vou fazer no final do vídeo, qual é a minha conclusão. E aí sobre o índice PEG, se considerar que só o crescimento da receita está de 1,1, mostrando que estaria ali no preço, basicamente. Lembra que esse número acima de 1 mostra que está caro, igual a 1 está no preço e abaixo de 1 está descontado. Sobre a questão da retenção também mostrando que estaria ali do preço para caro, na verdade, né? Isso aqui eu considero a retenção. Então tem duas formas de calcular o índice PEG, baseado no crescimento da receita que ela teve e baseado na expectativa de crescimento da empresa com que ela vai reter de lucro dela, né? Sobre o Equity Bond, que eu também já falei aqui no canal, é uma premissa do Warren Buffett, que ele considera as ações como títulos de renda fixa, então para fins de comparação. Nesse momento também está abaixo do que o Tesouro Direto está pagando, então mostrando que também não estaria descontado. Agora a gente vai para nossas conclusões, mas antes, você já deixou o seu like aí? Já se inscreveu no canal, ativou o sininho das notificações? Faça isso porque eu sei que se você não fizer, o YouTube não vai te entregar os próximos vídeos aqui do canal. E aí você vai perder uma oportunidade de ver uma análise para poder esclarecer a sua visão sobre a empresa que você quer investir. E talvez a gente vai falar aqui de uma empresa que você tem na carteira ou que você está interessado. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. E também compartilhe com seus amigos para a gente crescer nossa comunidade
e trazer mais investidores que vão ter ali consciência do que está fazendo e não investir somente com a emoção. E aí, quais são as minhas conclusões? Primeira coisa, a receita da empresa vem crescendo aqui no TTM, teve uma redução ali em 2022 para 2023, mas no geral vem crescendo de forma moderada. Não é aquele crescimento robusto nesse momento, mas é um crescimento moderado. O lucro teve uma queda em 2023 e TTM devido ao custo e despesas citados abaixo, o que eu vou falar agora. O custo operacional aumentando desde 2022, despesas gerais e administrativas reduzindo desde 2022, mas com baixo impacto, ou seja, essa redução não consegue cobrir a despesa financeira aumentando e nem o custo operacional aumentando, tá? Então a empresa está tentando ali melhorar essa questão das despesas que ela tem, mas não está conseguindo segurar o aumento do custo e da despesa financeira, tá? O custo operacional e da despesa financeira. Os fatos citados sobre custos operacionais e despesas financeiras deixam uma margem líquida menor nesse momento. A empresa com alta alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA maior do que 3, agora no TTM, endividamento alto, veio reduzindo o índice de cobertura de juros desde 2022, liquidez corrente secas bons, mas com a geral ruim, impactado pelo alto índice de imobilização do PL, ciclo de caixa acima de 10 dias, o que pode pressionar o capital de giro, mas a empresa nesse momento tem a necessidade de capital de giro menor do que o capital de giro, mas a gente sempre tem que estar olhando por conta da alavancagem financeira que já está alto e endividamento alto, que é muito comum no setor, tá? Isso é muito característico do setor de celulose. Então, você vai perceber isso se você pegar outras empresas para analisar. A análise aqui foi feita no dia 14/12, estou gravando o vídeo no dia 18, onde a cotação aqui de Klabin 3, 4 e 11 está aí na tela. Se você quiser ver, eu tenho que avisar isso como disclaimer. Tem uma posição muito pequena em Klabin 11, comprada já tem algum tempo, tá? Nesse momento não tive compras recentes e nem pretendo comprar por enquanto, por conta do preço, que ao meu ver está no preço. Não está nem descontado nem está caro, está no preço ali adequado. Então o mercado, ao meu ver, nesse momento está sendo efetivo, não está sendo tão pessimista e também não tão otimista assim. Além disso, como analista independente, preciso avisar que não pretendo atualizar as análises desse ativo aqui no canal aberto. Beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.